Bom dia. Vamos abrir a palavra do Senhor aí, Romanos 3, 28. Assim concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, quando estamos falando aqui de obras da lei, estamos falando de querer merecer o favor de Deus, andar na base do esforço próprio. Então, pelo esforço próprio, ninguém é justificado diante do Senhor. Nós somos justificados somente pela fé em Cristo e na sua obra consumada na cruz. Então, hoje vamos estar falando algumas diferenças entre lei e graça. O primeiro ponto é que lei é favor merecido, graça é favor imerecido. Então, quem vive baseado na lei está o tempo todo querendo merecer o favor de Deus. E quem vive com a mentalidade da graça é confiado na obra consumada do Senhor lá na cruz. Existe uma palavra grega para isso que chama tetelestai, ou seja, está consumado. Então, viver pela lei é viver baseado na fé que tudo já foi consumado lá na obra da cruz. E que não depende do meu esforço, depende do que Cristo já fez lá na cruz. Então, o favor de Deus é para aquele que crê que não merece, mas Deus dá porque Cristo já cumpriu tudo, já conquistou tudo lá na obra da cruz. João 17 diz, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo, ou seja, a graça é uma pessoa, e a pessoa é o próprio Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto, lei é buscar a justiça própria, graça é receber a justiça de Cristo. Então a justiça própria é tudo baseado no meu esforço, naquilo que eu faço, para tentar merecer a bênção de Deus. Já a justiça de Cristo é um presente, é um dom. Filipenses 3,9 fala, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aqui é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseado na fé. Então, eu não sou justo pelas minhas obras, mas a justiça de Cristo em mim é um dom, é um presente. Então, eu posso dizer hoje, uma vez que eu nasci de novo, eu sou justiça de Deus em Cristo. Então, nessa expressão, eu sou justiça de Deus em Cristo, quando eu a profiro, significa que eu estou querendo dizer o seguinte, todas as coisas eu recebo, não é pelo que eu faço, é pelo que Cristo já fez lá naquela cruz. Outro ponto, lei é demanda, lei é exigência, graça é provisão, ou seja, quem vive debaixo da graça, vive na fé de que Deus é o provedor, que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então, lei está o tempo todo exigindo. Agora, a graça é a provisão de Deus para a nossa vida. Então, veja bem, a lei, ela condena, a graça, ela liberta. Todo aquele que vive baseado na lei não consegue vencer o pecado, mas quem vive baseado na graça, o pecado não tem domínio sobre essa pessoa, porque ele crê que Deus é a provisão para ele vencer o pecado. Outro ponto, lei é o que você é para Deus, graça é o que Deus é para você. Então, qual deve ser a minha mentalidade? Não é o que eu represento para Deus, mas o que Deus representa para mim. Ou seja, Ele é tudo aquilo que eu necessito. Outro ponto, a lei nos faz conscientes de nós mesmos. A graça nos faz conscientes de Cristo. Então, não é viver uma vida de introspecção. Quem vive da lei, vive examinando-se a si mesmo o tempo todo. Agora, quem vive na graça, não é que está ignorando que não tem pecado, mas vive consciente que já obteve o perdão do Senhor na cruz. Então, a nossa consciência tem que ser baseada na obediência de Cristo e não na minha. Então, todas as vezes que eu fico consciente o tempo todo de Cristo, eu ando em paz, porque eu sei que os meus pecados já foram perdoados do passado, do presente e do futuro. Outro ponto que queremos destacar é que a lei nos desafia a fazer, a graça nos desafia a crer. Então, qual é o mandamento do Novo Testamento? Apenas creia. Crer que a obra já está consumada. Então, o que Deus requer de nós hoje é andar pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pecado traz consequência na vida, mas nós vivemos hoje tendo vitória sobre o pecado, apenas crer. Quanto mais eu contemplo a Cristo, meditando na obra dele, o que ele representa para mim, eu vou sendo transformado de glória em glória. E por último, lei é o nosso amor para Deus, graça é o seu amor por nós. Amar a Deus é importante, mas muito mais importante é nós crermos e sentirmos o quanto nós somos amados por Ele.
Porque quando eu me sinto amado pelo Senhor, espontaneamente o meu amor por Ele vai aumentar. Eu vou sentir segurança, porque o meu amor por Ele um dia de um jeito, outro dia de outro, mas o amor dele não falha. Deus já nos amou quando éramos inimigos, e muito mais agora que nos tornamos seus filhos amados. Então é viver na graça, é viver baseado no quanto somos amados pelo Senhor. E viver na lei é querer provar o quanto a gente ama o Senhor. Então, a meditação de hoje é sobre algumas diferenças entre lei e graça. Viver na lei é viver debaixo de condenação. Viver na graça é viver com base na obra consumada na cruz. Ou seja, vamos ter paz o tempo todo com o Senhor.